sai para jogar o Felipe, foi para cima da marcação, tentou a bola nas costas e conseguiu fazer a chegada do Éder Luiz na cara do Júlio César. Gol! Éder Luiz do Vasco! Um bolão, um B maiúsculo do Felipe pro Éder Luiz. Nas costas do Alessandro, desceu a batida na cara do Júlio César. Ele não desperdiça, manda pro fundo do gol. Éder Luiz. Fala galera do canal, um bom dia gigante para vocês. Está começando o nosso bom dia dessa quarta-feira, um bom dia que já começa em clima de decisão. A gente antes da vinheta mostrou o gol da última vitória do Vasco sobre o Corinthians em casa por Campeonatos Brasileiros no dia 13 de outubro de 2010. O Vasco venceu o Corinthians por 2-0, gol de Zé Roberto e Éder Luiz. Já já a gente vai falar com o autor do segundo gol, o gol que deu essa vitória para o Vasco. Mas antes a gente começa ouvindo o Leonardo Gil, que deu coletiva ontem na Vasco TV, e ele primeiro fala se vai precisar de um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Sí, yo creo que el entrenador lo que más va a querer plantear es una idea futbolística importante para poder ganar. Yo creo que todos los partidos no son iguales y creo que la táctica y la estrategia es lo más importante. Después creo que la adaptación a cada jugador, a cada futbolista siempre va a ser distinta, diferente, pero todos com a mesma mentalidade, não? Ontem o Vasco conseguiu regularizar o Leonardo Gil e ele já está disponível para a partida de hoje. Além dele, o treinador Ricardo Sapinto também já está disponível e o Leonardo Gil também comentou sobre como gosta de jogar no esquema preferido do treinador, nesse 4-2-3-1. Então, Léo, conta pra gente qual é a sua posição preferida dentro desse esquema. Bueno, como le dije anteriormente, yo siempre he sido un jugador que le gusta jugar en el mediocampo. Lo que tiene que ver más que nada es con la idea del técnico, qué sistema quiere jugar. Usted dijo que le gusta jugar 4-2-3-1 y bueno, creo que en el medio de doble 5 es donde más me gusta jugar. O portunhol do Leonardo Gil ainda está um pouco arrastado, então para você que não entendeu essa resposta, ele disse que gosta de jogar ali na linha de dois volantes. No 4-2-3-1, ele prefere fazer ali a dupla de volantes. Então já dá para imaginar o time do Vasco hoje indo a campo com Fernando Miguel, Caio Tenório, Miranda, Castanho e Neto Borges. No meio, Andrei, Marco Júnior ou Leonardo Colo Gil. E no meio para frente, Benítez, Carlinhos, Thales Magno e Germancano, o atacante vascaíno que está 8 jogos sem marcar. Então o Vasco hoje joga para quebrar esse jejum de 10 anos sem vencer o Corinthians e também o jejum particular do seu centroavante, que está 8 jogos sem marcar gols. E antes de a gente falar sobre o Corinthians, a gente tem uma rápida informação, lembrando que o Vasco tem 2 desfalques para a partida de logo mais. O volante Juninho e o zagueiro Ricardo Graça cedem aí na transição física e não devem enfrentar o Corinthians na partida de logo mais. Eles aí se lesionaram e jogaram bastante em sequência, então o Vasco preferiu dar uma poupada e segurar os jogadores para a partida de logo mais. Pelo menos é essa a tendência. A tendência também é que, como eu falei no bloco anterior, o Ricardo Sapinto mexa nas laterais do Vasco principalmente. Iago Pikachu e Henrique devem começar a partida no banco de reservas. A grande incógnita da noite é sobre a estreia de Leonardo Gil. Ele já tem condições de jogo, tem ritmo, mas não sabe se aguenta ainda a partida toda. Então será que Ricardo Sapinto irá começar com o gringo ou será que ele vai entrar ao longo da partida, principalmente no segundo tempo? Essa é a grande incógnita e a gente só deve descobrir isso mesmo na hora da partida, quando sair a escalação. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre o rival de hoje à noite, já que Vitor Chicaroli, do site Meu Timão, chega aqui com as últimas informações de um Corinthians que tem um ambiente bem conturbado após perder em casa por 5-1 para o Flamengo. Então, o que você conta pra gente, Vitor, sobre esse ambiente aí do Corinthians? Fala, gente, tudo bem? Sou Vitor Chicaroli, setorista do Corinthians pelo Meu Timão. E bom, tô aqui para falar um pouco mais sobre esse time do Wagner Mancini, que vem de uma derrota humilhante para o Flamengo no último domingo. O treinador do Timão deve ter algumas novidades aí entre os titulares para enfrentar o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira. Começando pela zaga, o Bruno Mendes, que cumpriu suspensão no último compromisso, deve retornar ao time titular aí e formar a dupla de zaga ao lado do experiente Gil.
Outra alteração, essa já confirmada, é a ausência do Otero, né? É no meio de campo do Corinthians. O Otero ele recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e precisará cumprir suspensão automática. O seu substituto deve ser o Casares. O Casares aí que, se realmente for confirmado como titular, fará o seu primeiro jogo como titular do Corinthians, desde que ele chegou do Atlético Mineiro, né? Ele vinha atuando só no segundo tempo, entrando mais no fim do jogo, justamente por questões físicas. Nitidamente o Casares está longe do físico ideal e ele pode atuar em mais ou menos 60, 70 minutos, algo em torno disso. Então fica a expectativa para que ele faça o seu primeiro jogo como titular do Corinthians. O Vitor também falou pra gente um pouquinho sobre algumas mudanças que podem acontecer, mas tem mais mudanças a caminho, não é isso, Vitor? Então tem também chance de uma reestreia? O que você pode contar? Quais são as mudanças que o Corinthians deve ter para a partida de hoje à noite? Eu vou colocar aqui outras situações que podem acontecer na escalação corintiana para o jogo de logo mais, tanto no sistema defensivo quanto no ofensivo. Começar pela defesa. O Fábio Santos, que no fim de semana rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro e na segunda-feira já foi anunciado como reforço do Corinthians, treinou normalmente, tanto segunda-feira quanto terça-feira, e viajou para o Rio de Janeiro, para a capital carioca, com o restante da delegação. Ele está relacionado e fica a expectativa para ver se ele pode aparecer como titular, cara, porque o Piton também não vem de uma sequência muito boa e há sim essa expectativa, então fica esse ponto de interrogação. E agora falando do setor ofensivo, são duas mudanças que podem acontecer. Começar pelas beiradas do ataque, né? Porque o Everaldo vem de uma atuação muito apagada aí contra o Flamengo, não conseguiu render ainda, não engrena, não finaliza e deve perder posição. Aí são duas opções para substituí-lo. Se o Wagner Mancini quiser um time um pouco mais fechadinho, um pouco mais defensivo, mais equilibrado no meio de campo, vai optar pelo Ramiro. Se quiser um time de profundidade, de velocidade, de ter um atleta com essas características, vai optar pelo Léo Natel. Então, ou o Ramiro ou o Léo Natel devem entrar na vaga do Everaldo. Outra mudança que pode acontecer é na referência do ataque, porque o Bozelli, que também vem de um jogo bem discreto contra o Flamengo, pode perder aí a vaga pro Luan. O Luan que entrou justamente no lugar do Bozelli no último domingo e fez uma função de falso 9, algo que não vinha acontecendo, né? Ele vinha jogando mais centralizado, mas dessa vez ele jogou como falso 9 e pode ser que ele repita essa função em São Januário nessa quarta-feira. Então fica essa expectativa aí. Vitor, para encerrar sua participação aqui no nosso Bom Dia Gigante, tem como você passar só a escalação rapidinho pra gente? E vamos lá, vou bater a escalação aqui rapidinho pra vocês. Começar com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Lucas Piton e aí vem os volantes, Xavier e Camacho. No meio de campo, Casares, Matheus Vital, que a torcida vascaína conhece muito bem, e Léo Natel ou Ramiro. E aí vem o ataque, aí outra interrogação, Bozelli ou Luan. Mas não deve fugir muito disso e que seja um grande jogo. Valeu! É isso aí, Vasco e Corinthians já tem aí essa tendência de escalação. E como é que será tão o ambiente do Vasco? O ambiente estava meio mexido, o time não ganha muito tempo. E o Léo Gil falou um pouquinho mais sobre isso ontem na coletiva. Sí, muy bien. Yo me encontré con un grupo como fan de ustedes, gente boa demais. Muy buena gente. La verdad que el ambiente siempre tiene que estar positivo, más en estos momentos difíciles donde no se consiguen los resultados, es donde más juntos tenemos que estar y poder sacarlo adelante. Mañana sabemos que enfrentamos a un gran rival. Sabemos sus condiciones, cómo juegan, hemos visto los partidos anteriores, así que creo que si estamos concentrados y trabajamos todos juntos podemos llegar a tener un buen resultado. É isso aí. E a gente já falou de Vasco, já falou de Corinthians, já mostramos aí qual deve ser a escalação das duas equipes, o Leonardo Gil já falou um pouco do ambiente do Vasco, o Vasco que chega aí um pouco com esse espírito renovado, o Ricardo Sapinto vai estar na beira do campo, vai ter também o reforço do Leonardo Gil dentro de campo. Então a gente escuta um pouco do Éder Luiz, que abriu o nosso Bom Dia Gigante, ele que fez o gol da última vitória do Vasco dentro de casa sobre o Corinthians por campeonatos brasileiros. E o Éder fala o que o Vasco precisa fazer para aproveitar essa má fase do Corinthians e sair com os 3 pontos. Então, Éder, o que você conta pra gente sobre esse confronto, da época que você jogava, e também qual é a sua visão sobre isso? Então, falar desse confronto entre Vasco e Corinthians, é até gostoso, porque assim, sempre que quando eu enfrentei com o Corinthians, quando eu estava atuando pelo Vasco, acho que sempre foi partida muito disputada, partida que realmente era resolvida por detalhes, e inclusive quando o Corinthians desclassificou nós na Libertadores e foi praticamente ganhou o título brasileiro
né, nós temos ficado em segundo, né, com diferença muito pouca. Então era confronto assim, muito equilibrado, sabe? Confronto que realmente era jogo bom. E falando hoje que o Vasco precisa é aproveitar o momento, né? Eu acho que o momento hoje do Vasco, mesmo que não já teve melhor no campeonato, né? Hoje o momento de instabilidade, mas ainda, né, sem dúvida, o momento é melhor que o do Corinthians, né? Mas é igual eu disse, né? Eu acho que esse confronto já marcou grandes jogos, né? E é aquela história, né? Eu acho que o Vasco, principalmente, eu acho que tem que aproveitar o momento que o Corinthians está vivendo hoje, um momento de uma incerteza e turbulência muito grande, né? Mas hoje eu vejo que o Vasco tem totais condição, né, de realmente conseguir essa vitória, né, e quebrar esse tabu aí. A gente já falou do Leonardo Gil, que pode fazer a sua estreia pelo Vasco hoje à noite, já falamos também do Ricardo Sapinto, que vai estar na beira do gramado, ambos regularizados. Porém, esses são os reforços dentro de campo. Fora de campo, todo mundo vai ganhar um reforço muito grande da motivação, pelo menos essa é a tendência, já que hoje de manhã há uma grande expectativa que o Vasco pague um mês de salário para os funcionários e também para os jogadores. Eu já continuo essa informação, mas antes eu tenho um aviso. O nosso Bom Dia Gigante vai ao ar às 10 horas da manhã, a gente está gravando aqui na madrugada, agora são um pouco mais de 4 horas da manhã, então logicamente não há expediente bancário. Porém, há uma chance do pagamento ocorrer antes do vídeo ao ar. Então, fique ligado nas nossas redes sociais. A gente está no @vascaínos no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter, pois lá iremos atualizar qualquer informação, mas você vai ver o nosso Bom Dia Gigante também. Então, oi para você que não conferiu ou que já conferiu nas nossas redes sociais. Fique ligado, pois a gente dá muita notícia por lá também. Mas seguindo na informação, o seguinte: o Vasco vai estar um mês de funcionários, um mês de jogadores e um mês daquele acordo que o Vasco tem com os atletas para pagar os atrasados retroativos. Então aí a gente fica na expectativa, caso esse pagamento se confirme, será muito importante, pois é mais uma motivação, mais uma maneira do time se sentir muito motivado, muito afim para esse jogo que ganhou contornos muito importantes, como eu expliquei no bloco anterior. Caso esse pagamento se confirme, o Vasco deve ter em aberto agora com os atletas um mês de salário e um mês de acordo. Ambos te venceram ontem, dia 20, referentes ao mês de setembro. Então o Vasco aí deve ficar com esse mês em aberto, caso o pagamento de hoje de manhã se confirme. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Sobre a questão de Martim Benítez, o diretor executivo Mário André Mazzuco falou ontem à Super Rádio Tupi, ao nosso ídolo Wellington Campos, um forte abraço ao Wellington, e ele falou um pouquinho mais sobre essa situação, de como é que está se desenrolando essa negociação. Então agora a gente escuta o diretor executivo Mário André Mazzuco. Surgem muitas situações, né, sobre o Benítez, mas são tratativas que elas já estão acontecendo há algum tempo. Não são simplesmente envio de proposta ou vai a proposta e volta, enfim. Há uma relação que está sendo conversada entre os clubes, através também do Adrian e o próprio atleta, né, que tem esse vínculo com o clube que nos ajuda também nessas tratativas. Há o interesse de ambos, né, do Vasco na permanência do Benítez, dele também permanecer no clube, do agente dele. Então há uma relação muito sadia nessa nossa ideia aí da permanência, e agora é uma situação de negociação, né, dentro do que a gente espera poder fazer junto ao Independente, e contando aí com esse suporte da equipe do Benítez para a gente poder finalizar. Então isso já vem acontecendo há algum tempo, a gente espera que não se prolongue, né, que a gente consiga chegar no final aí feliz para todo mundo. E ontem à noite o nosso AVNews, o Flávio Dias, falou sobre a questão de reforços, falou também sobre o Leonardo Gil, sobre o Ricardo Sapinto e muito mais. O AVNews de ontem, olha, estava recheado, vale a pena você ir conferir depois que a gente acabar o nosso Bom Dia Gigante, então o card está passando aqui em cima, você vai lá e confere o nosso AVNews, porque o Flávio ontem caprichou. Para mim foi um dos melhores AVNews que eu já vi, o Flávio ontem brilhou mesmo. Parabéns, Flávio, ficou muito legal, fiquei muito bem informado no final da noite, então vai lá e confira, vascaíno.
E agora, antes da gente encerrar o nosso Bom Dia Gigante, aquela notícia rápida, direta, que eu sei que você, torcedor, tanto se amarra. Hoje tem uma notícia curtinha só, é porque os times da Libertadores começaram a decidir sua vida, é a última rodada da fase de grupos, então os times que ficaram em terceiro lugar nesses grupos vêm para a Copa Sul-Americana e entram no pote que pode ser sorteado para o Vasco jogar contra. Então ontem já foram 3 times, faltam 5, são 8 grupos da Libertadores, e esses times são Peñarol, São Paulo e o Defensa e Justiça da Argentina. Então esses times podem cair no caminho do Vasco durante a Copa Sul-Americana, que tem o seu sorteio ainda essa semana. E é isso aí, galera, o nosso Bom Dia Gigante dessa quarta-feira vai ficando por aqui, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Quando você faz isso, você ajuda muito a gente, o seu like ajuda a recomendar o vídeo, a sua inscrição ajuda você a se manter bem informado e o sininho, sempre que a gente colocar algum vídeo novo, alguma live, você vai ser informado também. Curta também o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos, a gente está lá no AV+, inclusive ele virou Ave Maria hoje de manhã, porque teve a Acorda Vascaíno, você que não viu, o card está passando aqui em cima, e tem todo dia, de segunda a sexta, esse Acorda Vascaíno com a nossa Mari Barata, às 5 horas da manhã, bem cedinho, ela vem dando um spoiler do nosso Bom Dia Gigante, tá mandando muito bem a Mari, parabéns para ela também, então vai lá, curta, compartilhe e se inscreva também no nosso canal AV+, pois tem muita resenha, muito conteúdo aqui nosso. E para encerrar, um aviso rápido, além das nossas redes sociais, a gente está no @Vascaínos no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter, pois hoje tem dia de pré-jogo, né? Dia de jogo tem pré-jogo, tem pós-jogo e a nossa equipe vai estar completa. Eu, Flávio Dias, Emerson Rocha, Vaguinho, vamos estar a partir de 8h15 no ar para comentar essa partida, porque o Vasco precisa quebrar esse tabu e precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A gente deseja muito boa sorte ao Vasco, vamos ficar o dia todo pensando nessa partida e qualquer novidade a gente informa tanto aqui no canal, tanto no AV+, tanto nas nossas redes sociais. Então curta todo o conglomerado Atenção Vascaínos para você ficar bem informado sobre o gigante. Valeu, galera, uma excelente quarta-feira e um forte abraço para vocês. Mais tarde a gente se vê no pré-jogo. Tchau, tchau! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.